Boa, pessoal. E aí, beleza? Essa aula é uma continuação do assunto da aula passada, que a gente começou a ver um pouquinho sobre condicionais. Então, se você não viu, assista o último vídeo sobre a série de Java. E a gente vai ver um pouquinho sobre loopings, tá? Então, a gente vai usar o mesmo projeto, exemplos de loops condicionais. Se você não fez, não assistiu a aula passada e quer acompanhar, crie um novo projeto, tá? Na sua ideia de desenvolvimento em Java, pode ser no Eclipse, pode ser o IntelliJ, o NetBeans, o STS. Você vai criar um novo projeto e vai escolher o tipo Java, aquele tipo mais simples aí de projetos, tá? Avança, dá o nome aí de exemplos loops condicionais, clica em Finish ou Create ou Avançar e ele gera o projeto para você. Ok? A gente criou um pacote chamado BR com joias exemplos condicionais. E agora a gente vai criar um outro pacotinho aqui, ó. br.comjoias.exemplos loopings. Loopings. Ok. E aqui a gente vai criar a nossa classe. Meus loopings, muito loucos. Meus loopings. É isso aí. Vamos ter nosso método principal também. Nossa mensagem padrão. Trabalhando com loopings. Vamos ver se está funcionando. Vamos executar aqui. Run. Deixa ele carregar. E aí, carregou pra gente, ó. Boa, legal. Então temos nossa classe aqui. Igual a gente fez no condicional, a gente vai criar um método. Ó, eu vou chamar de testes loopings. Ó, eu escrevi errado, né? Vamos acertar aqui. Loopings. Com uns espaços a mais aqui, tá? Beleza. Eu vou chamar esse método para ele ser executado. Testes loopings, e aqui a gente vai montar então. Então, um looping nada mais é do que um trecho de código que eu quero repetir várias vezes, tá? Então, eu gravei para outras tecnologias também esse assunto. É só tu gravar aqui para Java, tá? Então, a gente pode usar isso, vai ser necessário nos nossos projetos, pode ser que apareça lá. É bom isolar o assunto, eu gosto de isolar, explicar, detalhar ele, para você entender como é que funciona. E aí, quando a gente for fazer os nossos projetos, você já viu aquele assunto, você apenas encaixa essa pecinha, essa nova ferramenta que você aprendeu no seu projeto. Beleza? Então, dito isso, ó, então suponhamos, vamos para exemplos mais bobões possíveis, só para a gente entender a ideia, tá? Ó. Meu texto é mó legal. Quero escrever isso na tela, tá? Ó. Escreva o maior, vai. O maior, legal. Não quero escrever isso na tela, eu uso o System Out. Beleza, executo o meu código e ele vai aparecer para mim. Depois de trabalhando com loopings, como eu chamei esse método, vai mostrar o meu texto é maior legal. Boa. Mas eu quero escrever isso na tela duas vezes. Então eu copio o meu código e coloco aqui duas vezes. E ele vai fazer isso. Agora suponhamos que eu quero fazer 5 vezes. Então eu vou copiar isso aqui 3, 4, 5 vezes. E ele faz isso para mim, né? Se eu executar novamente, vai dar certo. Ele vai mostrar para mim esse escrito 5 vezes. Olha só. Agora, se eu quisesse alterar o texto e escrever ele novamente, ó, colocar uma exclamação aqui, eu vou ter que alterar em todos, tá? Porque eu quero manter igual o texto. Vou dar um pouquinho de trabalho. E quando eu executo novamente, ele vai aparecer para mim, meu texto é maior, legal, uma exclamação. Ó. Mas você viu que teve que ficar copiando, ou você vai digitar tudo isso aqui várias vezes, ou copiar e colar, e onde eu ajustar eu tenho que ir alterando quando tem uma mudança. Isso é ruim, tá? Então é para isso que serve os loopings. Agora, imagina que eu quero fazer isso 10 vezes, ó. 3, 4, tem que ficar contando, né? Ó. 5, 10 vezes. Se você escrever 100, ó, ia dar um trabalho e o código vai ficando muito grande, né? Ao invés de você ter que dar toda essa volta, copia e cola, e ajusta e acerta, tem um jeito de eu repetir um trecho de código, por exemplo, apenas essa linha, e fazer o número de vezes que eu quero para ela ser repetida, tá? Uma das formas de fazer isso é usando um looping que eu chamo de for. O for significa para, tá? E como é que ele trabalha? Ele tem três condições aqui, tem 3 pontos que eu preciso configurar. Primeiro, eu crio uma variável de controle, pode ser um inteiro. Geralmente o pessoal usa a variável e tal, mas você pode usar outro
Random também, mas geralmente o pessoal utiliza o i. E eu defino um valor inicial para ela. Então, por exemplo, eu vou dizer que ela começa com 1. Beleza? Joia. Então essa é a primeira parte. E aí eu coloco um ponto e vírgula. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou especificar então a minha regrinha. Quantas vezes eu quero que o meu looping seja executado. Então, no caso, eu quero que ele escreva na tela para mim 5 vezes. Então, eu vou fazer como isso? Eu vou fazer, ó, minha variável i tem que ser menor ou igual a 5. Boa. Então, determinei minha regrinha. Coloco ponto e vírgula. Então, primeira parte, eu defino a variável de controle. Depois dessa variável de controle, na segunda parte, para determinar a minha regra. E, por fim, eu vou determinar como é que eu vou aumentar isso. Como é que eu vou incrementar esse valor para minha variável de controle. Aí, no caso, eu quero que ela vá aumentando de 1. Então, eu coloco assim, i mais mais, tá? E aí eu tenho meu bloquinho de código igual tem pro if. É assim que eu crio um looping, tá? E aqui eu vou colocar o trecho que eu quero que seja executado n vezes. Era um pouquinho estranho no começo a sintaxe, mas ó, você tem uma variável de controle, uma condição, igual do if, né? E eu tenho aqui um incremento, a forma que eu vou aumentar os valores. Legal, vamos testar isso? Executei o código e vamos ver quantas vezes aparece. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5. O legal de usar o looping, ó, embora eu tenha que ter gastado uma linha para configurar isso, é porque isso funciona para 5, mas se eu quisesse escrever 100 vezes, é só alterar o número aqui na minha condição. E ele funciona também, ó. Vamos ser executado novamente. Dá um play lá, você vai ver que vai aparecer vários. Meu texto é mais legal, ó. Não vou contar, mas tem 100 aqui, tá? Ó. É assim que funciona o for. Beleza? Tranquilo? Vamos ver um outro exemplo para ele. Um exemplo que eu costumo usar também em várias aulas aí, que é a tabuada, né? Vamos escrever aqui na tela, ó. Tabuada. E aí eu vou ter aqui, ó, um valor para calcular minha tabuada, que eu vou definir como n, tá? Ó. Então, por exemplo, eu quero a tabuada do 3. E que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a minha variável i, eu vou de 1 até 10. Geralmente a gente calcula a tabuada de 1 a 10, né? E eu vou fazer esse cálculo, ó. Calcular aqui em cima. Que é uma variável inteira chamada r de resposta. E ela vai ser n, que é o número da minha tabuada, vezes o meu i. Então, por exemplo, n é 3, vai ser 3 vezes 1, que é o valor do meu i. E ele retorna para mim o resultado. Quando o looping executar na próxima vez, ele vai fazer 3 vezes 2, depois 3 vezes 3, até chegar no 3 vezes 10. E aqui eu vou escrever o resultado da minha tabuada. Então eu vou fazer assim, ó, n, que é a minha variável, vou concatenar com o x, e aqui eu vou concatenar com a minha variável de controle. Por fim, vou ter aqui o resultado igual, concateno e mostro minha variável r, que aqui recebeu o resultado do cálculo, tá? Vamos ver como é que vai ficar essa tabuada. Vou colocar só uma quebra de linha aqui, eu uso barra n, tá? Vamos ficar tudo junto. Vou executar aqui novamente. E olha só a mágica acontecendo, olho no lance. Olha que legal, ele calculou para mim a tabuada. Trabalhando com loopings, tabuada. E aqui a tabuada, ó, fez bonitinho pra gente. Legal, né? Então, essa é uma das aplicações aí. Se calcular tabuadas, olha só, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15. Lembra? Você decorava isso? Na terceira série, segunda série. Então tá aqui a tabuada. Agora eu quero fazer algo mais legal. Eu quero fazer todas as tabuadas, do 1 ao 10. Como é que eu vou fazer isso? Porque aqui ele faz de uma. É só eu repetir 10 vezes isso aqui. Uma repetição e ele vai calculando, certo? Mas aí o meu código vai ficar muito grande. Então eu quero fazer uma repetição de um bloco que repete também. Interessante. Então vamos lá. Vou criar um outro for. Tem aqui sua estrutura. Deu porque tá faltando a regrinha aqui. Então eu vou ter minha variável n aqui, igual eu fiz aqui. Só que ao invés dela ser 3, eu vou iniciar ela com 1. Tá bom? E a minha regra vai ser, eu quero que ele calcule
até a minha variável n for menor ou igual a 10, porque eu quero a tabuada do 1, do 2, do 3 até o 10. E eu vou incrementando de 1 em 1. Aqui, meu n, tá? Ele vai, então, montar esse looping. Aí eu pego esse segundo looping e coloco aqui dentro. Porque ele vai pegar a tabuada do 1, aí ele vale 1. Aí ele vai executar todo esse looping. 1 vezes 1, 2, 3, até chegar ao 10. Beleza, acabou. Ele encerra esse looping, eu volto para o meu segundo e o meu n vai valer 2 na segunda execução. E aqui ele volta para o 1, tá? Então ele começa 2 vezes 1, 2, 3 até o 10. Aí eu consigo fazer do 3, 4 até que o meu n seja 10. Ou seja 10 e não seja. Aí a minha tabuada vai ser feita do 1 até o 10. A única coisa, quando eu encerrar cada uma das tabuadas, eu quero deixar uma linha de espaço. Então eu vou colocar aqui, ó, o System Out, vou colocar o /n aqui, tá? Só para ele dar uma quebra de linha pra gente. Eu vou escrever a tabuada do 1 ao 10. Legal? Então, ó, não aumentou muito o código, aumentou 2 linhas, né? Esse fora mais, a mais, não mais. Tô ruim com as minhas palavrinhas hoje, perdão. E eu fecho a chave aqui. Então, vamos executar isso agora. Ai, meu Deus, tá vivo? Botão direito, Run. Peço para ele executar o código. E olha só, nada nessa mão. E olha só, ele fez pra gente, ó. Trabalhou 10, 9, 8, 7 e assim vai, ó, de todos. Legal, né? Então, o looping é legal por causa disso, meu condicional. Meu condicional não, perdão, meu iterador. Eu faço interações com ele, repetições de código. Mas não tem só o for para fazer isso, tá? Eu tenho outras formas de fazer também. A outra forma chama while. Ele tem a mesma ideia, tá? Essas 3 condições. Só que a estrutura dele é um pouquinho diferente. A gente vai ver agora como é que funciona. Eu vou deixar a tabuada comentada, tá? Tô relembrando, para comentar várias linhas, ó. Barra, asterisco, asterisco. E aqui você coloca asterisco, asterisco e a barrinha. Vai ficar em verde, ó. Se está em verde, ele não executa, tá? Então, como é que funciona esse while? Vou começar de novo, desde o início. Tem aqui então while. While é uma palavra em inglês que significa enquanto. Então ele executa um código enquanto uma condição ela não for atendida, tá? Então eu quero fazer o seguinte, bem simples. Eu quero escrever os números de 1 a 100 na tela. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter uma variável. Da mesma forma que tem uma variável aqui de controle, eu crio essa variável de controle aqui e vou iniciar ela em 1. Beleza? Só que eu não fico com o código todo aqui dentro da mesma linha, igual no for, tá? Crio minha variável de controle e no meu while eu vou determinar a condição para que isso execute. Então eu vou colocar aqui, ó, enquanto o meu n for menor ou igual a 100, eu quero que ele execute para mim esse bloco de código, tá? Vou aumentar um pouquinho aqui para facilitar a visualização. É isso que ele faz, ó. Enquanto meu n for menor ou igual a 100, execute para mim o código. E o código que ele vai executar vai ser bem simples. Ele vai escrever na tela a variável n, que é o valor inicial em 1. Tá bom? Agora, uma coisa que você não pode esquecer nunca quando você estiver usando o while. É muito comum quando você está iniciando na programação cometer esse erro no while. No for é mais difícil acontecer, porque eu já tenho aqui esse controle de incremento, né? Então o looping ele tem 3 condições. A primeira, você precisa declarar a variável de controle, fizemos. O segundo, ele tem a condição que vai definir quantas vezes você vai repetir um looping. E a terceira é o incremento, é o quanto o código vai de fato ser executado o número de vezes que você precisa. Mas no while eu não tenho essa regrinha aqui feita. Eu tenho que montar ela enquanto eu estou executando meu looping. Então qual que é a minha regrinha? Eu quero escrever os números de 1 a 100. Então depois que ele escreveu 1, eu tenho que aumentar esse valor, incrementar ele, tá? Esse incrementar, eu vou fazer ele assim, ó, n mais mais. N mais mais é a mesma coisa que eu fizesse aqui, ó, n igual n mais 1. É a mesma coisa, mas fica bem mais simples, né? Se eu quisesse diminuir o valor,
n igual a n menos 1, eu ia fazer n menos menos. Beleza? Vou remover aqui, que foi só para demonstrar o exemplo. Então sim, agora eu estou aqui aumentando de 1 em 1, aí meu código vai funcionar. Se eu esqueço desse ponto, eu tenho uma coisa que se chama loop infinito. Porque a minha condição vai ser 1 e ele vai olhar, 1 é menor que 100? É. Aí ele escreve na tela. Aí ele volta e meu n continua 1. 1 é menor que 100? É. Aí ele volta, 1 é menor que 100? É menor que 100? É menor que 100? É menor que 100? E ele vai executar para sempre até a aplicação parar, travar aí. Então toma bastante cuidado com trabalhar com loopings, principalmente com o while e com o do que a gente vai ver depois, para você não esquecer dessa regrinha de incremento, senão você cria um loop infinito. E vamos testar então esse looping, ver se ele funciona. Vou dar um play aqui em run. E olha só, nada nessa mão, nada nessa mão. Ó, ele escreveu pra gente, ó. Os números até 100, ó. Lá, de 1, bonitinho, vai incrementando e até 100. Beleza? Que mais? Eu posso também alterar esse incremento para ele não ser de 1 em 1, tá? Eu posso alterar ele, por exemplo, eu quero que ele aumente de 2 em 2. Então eu vou fazer mais igual 2. Quero que ele aumente de 2 em 2. Isso aqui é a mesma coisa se eu fizesse isso aqui, ó. N recebe o valor de N mais 2, tá? Aí o pessoal de programação, para simplificar, utiliza assim, tá? N mais igual a 2. E aí eu vou mudar minha regrinha. Eu quero fazer assim, eu quero escrever apenas os números pares, tá? O meu 0 vai ser neutro, eu vou começar em 2. Ele vai incrementar de 2 em 2 até 100, todos os números pares. Vamos ver se ele funciona. Pedir para rodar aí. Olha no lance, funcionou. Tá, então ele começou 2, 4, 6, 8, 10, 12, vai até o 100. Só que não tem números ímpares, só os pares, tá? Porque eu estou incrementando de 2 em 2. Se eu quisesse mostrar agora apenas os números ímpares, ou impor, eu ia começar com 1 e incrementar de 2 em 2 também, tá? Vou executar novamente. Vamos ver o que acontece. Olho no lance. Olha só. 1, 3, 5, 7, 9 funcionou também, tá? Então a variável de controle é bem importante, porque ela pode determinar todas as suas regrinhas também, né? Você queria fazer números pares, começou com 1, aí quebrou tudo o seu joguinho, o seu programa, o seu aplicativo. Então essa é uma segunda forma de eu criar um loop. Eu tenho o for e eu tenho o while. Beleza? Então vou comentar aqui também esse trecho de código. E a gente vai ver a terceira forma de eu criar um looping, que é bem parecido com o while, mas ele tem diferença, tá? Senão não mostraria se não tivesse diferença nenhuma. É o do while. Então o do, como é que funciona? O do ele executa um bloco de código e depois ele avalia uma condição usando o while. Tá? Então a gente vai fazer assim, ó. Eu vou ter minha variável chamada de n também. Então, ó, eu vou iniciar ela com 10 e eu quero escrever na tela os valores de 10 a 100, tá? Eu vou escrever na tela aqui o n. Então o do ele executa e aqui no while o que eu vou fazer? Aqui eu avalio a condição. O n tem que ser menor ou igual a 100. É assim que ele funciona, tá? Eu gosto depois que eu monto o código, substituir uma chave, que seja porque aí ele faz a indentação para mim corretinha, tá? Ele formata. Quer ver? Vou deixar meio torto aqui o código. Ó, quando eu ajustar ele identa, vocês viram? É assim que o do funciona. Ele muda um pouquinho com relação ao while. O while eu coloco no começo. No do eu faço a validação da condição no final do código. Então é o do primeiro, depois vem o while. E eu não posso esquecer do que? A regrinha de incremento. Tá? Então depois que eu escrever na tela, eu vou fazer meu n receber igual mais ou igual a 10. Eu quero aumentar de 10 em 10. E só para... Não sei se vai ficar um pouquinho cansativo, mas só para você entender o que é essa linha aqui faz. Se você está prestando atenção, você já entendeu. Ela vai fazer a mesma coisa que n recebe n mais 10. Tá bom? É a mesma coisa. Show.
Show. Vamos testar isso daqui, está funcionando. Escrevendo na tela, beleza. Clico no Run. Aguardo a execução. E meu código, ó, escreveu 10, 20 até 100. Funcionou. Legal. Qual que é a diferença em eu usar o do, while e o while? Tem diferença entre usar eles? Além de que o while valida no começo e o do valida no final, a principal diferença entre eles é que o while, ele, antes de executar o código, ele avalia a condição. E se ela não atender, ele não vai executar nenhuma vez o código. Então, se esse n fosse, por exemplo, 200, ele vai olhar lá e falar 200 é menor que 100? Não. Então ele sai do código e não executa isso nenhuma vez. Ele faz uma validação prévia. Beleza? Já o do, quando eu estou utilizando, tem um valor. Então, por exemplo, eu quero que vai ter 100. Se eu coloquei aqui como 200, ele não deveria escrever, certo? Vamos escrever aqui nosso código. O que acontece? Aqui que ele aparece pra gente. Deixa ele carregar. E, olha só, ele mostrou 200. Não era para mostrar 200, tem que ser mostrar só que for menor igual a 100. Por que ele permitiu? Porque o do, ele faz a validação apenas no final do trecho do código. Então ele vai vir, escreve pelo menos, ele executa pelo menos uma vez até fazer a sua validação. Então essa é a grande sacada, a diferença dele, tá? Ele executa pelo menos uma vez antes de validar a condição. Beleza? Então são essas três opções de loopings. Eu tenho então o for. Aí tem uma outra opção que você manipula objetos usando for each. A gente vai ver mais futuramente isso. A gente tem o while, ou while, que é o enquanto. E a gente tem o do while. Esse do significa fazer, faça. Então ele faça enquanto atender uma condição. E essa condição aqui. Beleza? Então espero ter entendido. Se ficou com alguma dúvida, ou você tem uma sugestão, reclamação, ou você quer fazer uma correção também, pode deixar aí nos comentários que eu leio. Assim que possível eu respondo, tá bom? Então compartilhe com seus amiguinhos, dê o seu joinha aí, clica no like, vai ajudar a gente. E até mais, pessoal. Eu fui. Fique com Deus, um abraço e joia. Um ótimo final de semana, ou início de semana para você, ou final de dia, ou início de dia. E eu fui. Até mais, tchau, tchau.